Olá, olá! Entrando aqui para mais uma live, essa semana de lives em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que temos lives com pessoas extremamente relevantes e que são super convidadas para estarem aqui comigo, ajudando todos vocês a melhorar sua atividade, sua habilidade em produzir mais, enfim, para ajudar você a realizar mais no seu dia a dia. E eu chamei exatamente as pessoas aqui que eu acho importantes, de atividades muito importantes para você poder ver, ter ideias, né, e ter dicas aqui de como a gente pode a produzir mais, que é o que a gente sempre quer, né? Nós sempre queremos produzir mais e melhor e de maneira mais tranquila, sem a gente ficar tão cansada, a gente ficar ficando bem. Então é muito importante a gente estar aqui junto. Seja muito bem-vindo, todo mundo está aqui. Agradeço muito quem consegue participar daqui ao vivo, porque é muito importante que você pode botar um comentário, pode participar de alguma maneira, com perguntas. Eu acho isso muito legal. E hoje a gente tem uma convidada super especial que está entrando aqui. Hoje a gente tem uma super nutri, uma nutricionista maravilhosa, Adriana Caiafa, que vai ajudar a gente a melhorar a nossa alimentação e fazer com que a gente, através da alimentação, consiga ter uma vida melhor e mais produtiva e com mais energia. Adriana, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Obrigada, obrigada. Um prazer estar com você. Que bom, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu estava explicando aqui que a gente fez essa sequência de lives, né? Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né, que foi ontem. E a gente está aqui exatamente querendo ajudar as pessoas que estão aqui ouvindo a gente a como que elas podem realizar mais, serem mais produtivas através de todas as sequências de lives que eu estou fazendo aqui. A gente, claro, começa aqui uma coisa que eu acho fundamental, para mim na minha vida é fundamental, que é a alimentação, porque quando eu saio uma coisa errada aqui, outra ali, acaba às vezes com o meu dia, acaba com a minha produtividade, influencia diretamente no quanto eu produzo e como eu produzo. Então, isso para mim realmente é fundamental. Agora, convido você a se apresentar aqui, porque essa live vai ficar gravada. Então, quem não conseguir assistir aqui no ao vivo, fique tranquilo que ela vai ficar gravada para você poder assistir depois, quando for o seu melhor momento. Tá bom, prazer estar aqui com você, tá? Meu nome é Adriana Caiafa, eu sou nutricionista, moro no Brasil, atualmente eu moro no Rio de Janeiro, eu sou paulistana, mas moro no Rio de Janeiro, tem 2 anos e atuo como nutricionista clínica e esportiva e adoro falar sobre mulheres, sou uma mulher empreendedora, né? E adoro falar com esse público, porque é um público que a gente acaba tendo muita proximidade, né? A gente sabe o que é a necessidade diária de uma mulher que tem que cuidar da sua família, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho e cuidar da sua saúde. Então, são desafios diários que eu me identifico com eles e ajudo muitas mulheres, muitas pessoas a conseguirem seguir nesse desafio. Então é um prazer estar aqui com você e muito honrada por participar aí dessa semana do Dia Internacional da Mulher, que é um dia muito significativo para todas nós. Exatamente. A gente que ao longo dessas últimas décadas, né, avançamos tanto, né? E cada vez queremos mais e mais, né? Como eu estava falando na live de ontem, cada vez mais, principalmente no empreendedorismo, as mulheres têm um destaque e um espaço ainda maior, que as mulheres são empreendedoras natas e elas têm vários motivos, além de querer ganhar o seu próprio dinheiro, e muitas vezes ela é a cabeça da família, né? Mas também porque ela quer exatamente gerir a sua família da melhor maneira, conseguir participar da vida dos filhos, e ela acaba partindo para o empreender, porque assim ela consegue ter um jogo de horário muito mais fácil, né? Mais tranquilo.
Mas, ao mesmo tempo, entra exatamente aquela questão, né? Mas e aí? E a alimentação nessa correria do dia a dia, do vai e vem? Como é que a gente consegue se alimentar bem, não cair na besteira de fazer um lanchinho, pegar a besteirinha, sair comendo e a gente realmente está ali satisfeita e bem alimentada e com energia para fazer tudo que a gente tem que fazer? Precisamos de dicas. Bom, Márcia, esse assunto é muito importante. Eu até queria ressaltar, porque agora, na semana passada, no início de março, a gente comemora também o Dia Mundial da Obesidade, né, do controle da obesidade. E a obesidade... Eu vi isso, é verdade. A obesidade é um problema hoje mundial, é uma doença muito séria, tá? Eu acho que os nossos olhos estão muito voltados agora por conta do coronavírus, do Covid, mas a obesidade é uma doença que mata, gente, mata muito. Por quê? Porque o desdobramento da obesidade ele é muito sério. Ele leva a doenças cardiovasculares, ele leva a doenças hepáticas, a diabetes tipo 2, ele leva a complicações renais, a obesidade leva a amputações, leva a comprometimento de diversos órgãos, leva ao desenvolvimento de diversos tipos de cânceres. Então, é uma doença muito séria. E por que ela não tem toda essa repercussão que está acontecendo agora com o coronavírus? E, inclusive, os estudos já mostraram também que a obesidade é um dos fatores que levam ao agravamento do Covid, né? Mas a obesidade, ela não tem toda essa... Eu ia até falar isso, que eu li entrevistas falando isso, que tem relacionamento direto da obesidade com o Covid. A Jo tá aqui. Jo, muito obrigada por estar aqui. Tá até comentando, né? Que ela falando, só eu sei, só quem passa pela obesidade sabe o mal que faz. Exatamente. Por isso que a gente tem... Por isso que é uma doença realmente que aflige hoje o mundo inteiro, principalmente por causa da má alimentação, dessa questão das pessoas estarem na rua o dia inteiro e se alimentarem de forma inadequada, né? Exatamente. Então, é um problema que, como eu estava falando, ele não leva a toda essa comoção que a gente vive hoje, porque é uma doença que ela traz resultados a longo prazo. Diferente aí do Covid, que você vai ter a doença, que você pode agravar rapidamente, que vai ser internado no UTI e que pode virar óbito num espaço de tempo muito curto, a obesidade é uma doença silenciosa que ela vai te comprometendo ao longo de anos. E você convive com essa doença por anos e anos, mas ela vai te comprometendo cada vez mais, cada vez mais. E aquilo que a gente deseja nas nossas vidas é o quê? Uma vida longa, produtiva, com qualidade de vida. E a obesidade, ela rouba isso da gente. Você pode até viver muito, mas você não vai viver com qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. E aí a mulher empreendedora, né, Márcia, a gente tem essa visão muito de cuidar de tudo, né, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E cuidar da saúde é uma coisa muito importante, porque essa mulher empreendedora, ela está empreendendo por conta dela, por conta da família. Eu ontem vi a sua live com o Fábio e achei tão importante ele falando nisso, né? A mulher empreendedora, ela empreende porque ela quer o bem-estar da família dela, ela se preocupa com todos. E para que isso aconteça, ela tem que cuidar da saúde dela. E aí uma coisa que você falou lá na live com ele também, que eu achei assim que é aquilo que todas nós desejamos, né? É o tempo. Então o tempo é muito importante nos nossos dias hoje, né? E aí a mulher, para que ela cuide da alimentação dela, a primeira coisa que ela tem que fazer, Márcia, é se organizar, tá? Essa mulher, ela tem que se organizar para que ela consiga se alimentar bem. E o que é essa organização? Você tá, eu acho que melhor servida aí na Europa, né? Porque o europeu, ele tem uma visão hoje já muito melhor do que aqui no Brasil, você sabe bem disso, né? Então, a mulher, ela normalmente, aqui no Brasil, ela é que é a pessoa responsável, né, por comprar as coisas, por abastecer a casa, por cozinhar, por alimentar a família toda. E isso a gente tem que ir perdendo, né? E cabe a nós, mulheres, ensinarmos aos nossos maridos e principalmente aos nossos filhos que é importante eles participarem desse dia a dia da cozinha. Então, a mulher, quando ela consegue se organizar
organizar na cozinha, quando ela consegue se organizar daquilo que é a alimentação da família, porque a alimentação não é só dela, é da família inteira. Então, ela consegue também delegar as tarefas para o marido, para os filhos, que devem participar desse dia a dia. Então, a mulher tem que ter organização. Primeira coisa, ela tem que fazer uma lista das coisas que ela precisa se alimentar. Né? Se ela segue a orientação de um profissional nutricionista, de um médico, ela tem que seguir aquilo que precisa fazer parte da alimentação dela diária. Então, uma lista de supermercado com os itens que você precisa comprar para você ter na sua despensa. Isso é muito importante, porque quando a gente faz isso, você consegue delegar essa função de ir até o mercado, fazer essas compras, para o seu marido, para filhos já adultos que você tenha em casa, para alguém que mora na sua casa. Então, a primeira coisa é organizar a sua lista de compras, né? E aí, excluir aqueles itens que a gente sabe que não fazem bem para a nossa alimentação e que estão lá fazendo parte da sua alimentação diária. Começar a trocar esses itens, por quê? Por alimentos saudáveis. E quais são esses alimentos saudáveis? As frutas, as verduras e legumes. Os alimentos naturais, né? A gente fala muito, nós nutricionistas gostamos de falar muito que cada dia a nossa alimentação tem que ser muito mais de descascar do que de desembrulhar. Abrir pacotes, e isso deve estar cada vez mais ausente na nossa alimentação, no nosso dia a dia, e cada vez mais presente o ato de descascar, porque quando a gente descasca, significa que você comprou um alimento natural, um alimento saudável. Então, coloque na sua lista de compra tudo aquilo que você precisa para a sua semana. Muitas frutas, verduras e legumes. E aí, aqui no Brasil também a gente já tem essa facilidade, e eu gosto muito de falar isso para as mulheres que são empreendedoras e que trabalham fora e que têm que cuidar, que são multitarefas, que a gente tem que chegar no supermercado também com uma visão crítica, né? Na Europa e nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo, mas no Brasil também isso tem sido uma tendência. Chegar no mercado e buscar os produtos que são minimamente processados. Que produtos são esses? Os produtos que já foram picados, os produtos que já foram lavados, mas que são, sim, frutas, verduras e legumes. Eles não têm nenhum aditivo químico, eles não têm conservantes, normalmente eles estão lá embalados, em embalagens a vácuo, né? E aí, por esse motivo, eles têm uma durabilidade um pouco maior, uma vida útil um pouco maior. Então, ficar atenta a esse tipo de coisa, porque a mulher, às vezes, ela está buscando uma alimentação que seja muito mais rápida, né, e prática, justamente por conta do corre-corre, e ela acaba ficando presa lá àquela parte de congelados, de refeições prontas, e que não são saudáveis. Olha, vou te dizer uma coisa, aqui em casa, a gente procura sempre comer, fazer a comida fresca sempre na hora da refeição. Mas agora, uma coisa que a gente tem feito muito aqui, para facilitar exatamente a vida, até porque a gente aqui em Portugal, né, a gente está ainda em confinamento, né? Então, todo mundo dentro de casa. Então, e criança, e eu tenho menino adolescente que quer comer o dia inteiro, né? Então, para facilitar um pouco essa questão das refeições principais, o que a gente tem feito? Aqui vende já algumas coisas assim, por exemplo, a batata descascada, congelada, no vácuo, a cebola já picada, o alho já picado para facilitar a vida, mas não tem conservante nenhum. Exatamente. É só o produto ali congelado, só para facilitar mesmo. E o que a gente fez aqui também, que é muito legal, que a gente durante a pandemia se mudou, e a gente tem um espaço aqui para uma pequena horta, então a gente está plantando algumas coisas. Então, por exemplo, fiz uma salada aqui em casa com alface, couve, alguns temperos que a gente usa também para temperar. A gente agora faz a planta em casa, então é ótimo. A gente está tentando cada vez ser mais natural, cada vez menos comprar coisas realmente com conservantes, coisas prontas, que está sendo a nossa política aqui. E meu marido, ele ajuda demais, né? Demais. Ele, na verdade, nesses últimos meses, ele assumiu a cozinha e é ótimo, que ajuda aqui para a gente poder dividir exatamente os afazeres em casa, porque eu falo, com 3 crianças em casa,
demanda muito trabalho, né? Demanda muita coisa. Então, a gente consegue dividir bem aqui as atividades, realmente. Que maravilha, tá vendo? Olha, isso é muito importante, é aquilo que eu falei, né? A gente tem que aprender a delegar e fazer com que a família toda participe, porque a comida não é só para a gente, é para a mulher, a comida é para a família toda, é para o marido, para os filhos. E aí outra coisa também que eu indico muito, né, para as minhas pacientes, é justamente separar um dia na semana, né? Agora a gente tem essa facilidade de estarmos todos juntos em casa por conta da pandemia. Aqui no Brasil também, você deve estar se informando que em muitos lugares, em muitas cidades, a gente está já com uma restrição também bem grande, né? Então, mas esse momento, mesmo que seja um dia final de semana, porque algumas pessoas ainda continuam trabalhando, né? Escolher um dia para que todo mundo vá para a cozinha, porque outra coisa também que facilita muito o nosso dia a dia é justamente a gente já deixar os alimentos pré-preparados. Né? Então, escolher um dia no final de semana, já que está todo mundo em casa, no sábado ou no domingo, vai todo mundo para a cozinha, vai todo mundo junto, coloque aquele momento ali como um momento de prazer, de união da família, para fazer a refeição. E aí, organizar mesmo, sabe? Se você não conseguiu comprar, por exemplo, esses legumes que a gente já está falando aqui, que já vêm picados, porque às vezes dependendo de onde a pessoa está morando, a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, e aí para você em Portugal, dependendo da cidade, a gente sabe que existem cidades pequenas, onde esses produtos aqui no Brasil principalmente, eles ainda não chegaram. Mas, e na feira também, né? O brasileiro gosta muito de ir à feira livre para comprar os alimentos. Então, se você comprou esses alimentos assim, então escolha esse dia e vá todo mundo junto. E aí escolha um dia da semana para você lavar esses alimentos, higienizá-los corretamente, já deixar eles picados, já deixar assado. Legumes assados você já consegue fazer em uma quantidade maior para que você consuma a semana inteira. As folhas, né, a salada que tem que fazer parte da nossa alimentação diária, gente. As folhas são fibras importantíssimas para o nosso corpo. Essas fibras elas levam o excesso de colesterol que a gente consome para fora do nosso organismo. Então, a fibra é um nutriente muito importante na nossa alimentação. E quando a gente faz essa alimentação muito industrializada, a alimentação é muito pobre em fibras. Então, agregar saladas à nossa refeição diária é muito importante. Então, já deixar essa salada higienizada, essas folhas já lavadas, elas já condicionadas na geladeira de maneira adequada, tá? Para que você consiga consumir durante a semana, para que durante a semana você consiga fazer uma refeição rápida, né? Porque é esse o nosso objetivo, é conseguir fazer uma refeição rápida e voltar para as nossas tarefas de trabalho, mas que você coma de maneira saudável. Às vezes a questão da refeição o que demora mais essa preparação. A refeição em si depois vai rápido, se demora mais ali, é descascando, é picando. Então, exatamente. Se você realmente essa ideia tem que ser muito boa para as famílias implementarem. Fazem junta no momento que pode, normalmente final de semana. E já está, o maior trabalho já está feito. Então, basta depois só fazer, realmente facilita muito. Exatamente, né? Então a gente já passou um processo que é o mais demorado e no dia a dia você consegue abrir a geladeira e já ver aquilo que você já deixou separado nos potes, já pré-preparado e fazer a refeição rapidamente. Então, o que seria uma alimentação saudável para o nosso dia a dia, né, Márcia? Então, sempre, como eu falei, a salada ela é importantíssima e ela tem que estar presente na nossa refeição todos os dias. Metade do nosso prato tem que ser de vegetais, sejam eles crus ou cozidos, né? Então, as folhas, cenoura, tomate, beterraba, e aí vai brócolis, abóbora, abobrinha, todos os legumes, e aí aproveitar bem os legumes que estão na época, porque eles são muito mais baratos, eles são muito mais saborosos também, então aproveitar os legumes e as verduras, as frutas que estão na época. Então, metade do nosso prato tem que ser de uma salada ou de vegetais bonitos. Um quarto do nosso prato deve ser de carboidrato, que é um nutriente que nos fornece energia. A mulher empreendedora, a mulher moderna, multitarefa, ela precisa de energia para ela conseguir desempenhar todas as atividades dela diária, né? E aí o carboidrato é um nutriente que nos fornece energia. Mas o que é esse carboidrato? O carboidrato é
Arroz, o macarrão, a batata doce, a mandioca, que é tão brasileira e tão deliciosa. Esses alimentos são fontes de carboidrato. Então, 1/4 do nosso prato tem que ser desse alimento, que é justamente para fornecer a energia que o nosso corpo precisa. E aí, o que eu falo, para a gente se manter com a energia alta, tem que ter um carboidrato, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm a mania de fazer umas dietas muito restritivas, às vezes pessoas que não precisam, tem pessoas que realmente não necessitam e cortam o carboidrato e aí você vê que a pessoa não tem energia. É importante, eu acho que você só corta o carboidrato realmente totalmente quando você tem uma orientação de um profissional, não assim da nossa cabeça, né? Exatamente, tá? O que eu tô falando aqui para você vale para todas as mulheres, para todas as pessoas no mundo inteiro. Quando a gente retira algum nutriente, algum alimento, tem que ter uma justificativa. E essa justificativa, ela tem que estar embasada por um profissional. O profissional é que vai retirar da sua alimentação algum nutriente, alguma coisa, algum alimento, por conta de alguma composição ali que não está sendo adequada para você naquele momento. Então, seja o motivo de emagrecimento, ou seja alergia ou intolerância alimentar, ou qualquer outro fator, ele tem que estar embasado por um profissional, né, para que ele avalie a necessidade de retirar aquilo, por quanto tempo aquilo vai ter que ser tirado da sua alimentação e o resultado daquilo. Então, seguir dietas que a gente vê na internet, seguir dietas que a gente vê lá nos blogs, no YouTube, no Instagram, isso é muito arriscado, tá? Quando a gente fala de alimentação saudável geral, ela tem que ter essa característica, como eu estava te falando, né? O outro 1/4 restante desse prato, ele tem que ser de quê? De proteínas. E as proteínas a gente encontra onde? A proteína é que nos dá o nosso fortalecimento muscular. O nosso músculo, ele precisa de proteína, os nossos tecidos todos, todo o nosso corpo, ele está em renovação constante. E para que essas proteínas, esse tecido muscular, o tecido da nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas e até os nossos órgãos, tudo no nosso corpo está sofrendo uma renovação constante. Para que isso consiga acontecer, a gente precisa de proteína na nossa alimentação. E a proteína, ela pode vir de fontes animais ou também de fontes vegetais. Essa proteína ela é encontrada em carne, peixe, frango, ovos e também nas leguminosas, que são os feijões, a família do feijão. Então, feijão, lentilha, grão de bico, soja, ervilha, são alimentos onde a gente consegue encontrar também uma grande quantidade de proteína. Então, esses alimentos, eles têm que fazer parte da nossa alimentação também, né? E o que a gente vê aqui, pelo menos no Brasil, Márcia, eu acho que é muito interessante, porque o brasileiro sempre teve muito aquela cultura do arroz com feijão. E isso é muito saudável, tá? Embora muita gente fale, ai, arroz com feijão é muito saudável, porque você tem o carboidrato que fornece energia e você tem a proteína para sua reconstrução celular, né? E isso acabou deixando de ser tão usual, justamente por conta do tempo, porque a leguminosa, o feijão, ele demanda de um tempo maior para ser cozido. Você precisa lavar, você precisa deixar de molho, você precisa colocar na panela de pressão para depois você comer. Então demanda um tempo para fazer isso. E aí outra orientação importante, compre já 1 quilo de feijão ou outra leguminosa que você faça uso, deixa ela de molho de um dia para o outro, coloque ela toda na panela de pressão, compre uma panela de pressão maior para você conseguir cozinhar esse feijão todo de uma vez e congele. Tenha esse feijão congelado no seu freezer. Separe em porções adequadas para a sua família e tenha esse feijão lá sempre à mão. Porque descongelá-lo, né, depois que ele já está cozido, para temperar na hora, é um processo muito simples e é muito rápido. Então, mais uma vez, olha, a organização na cozinha, né, para você ter esse alimento lá rapidamente, porque é muito importante. É uma fonte de proteína, junto com outros nutrientes e fibra, muito importante para o equilíbrio da nossa alimentação diária, tá? Muito importante. Verdade, é verdade. E essa questão de realmente deixar tudo pronto facilita muito o nosso dia a dia, né?
A gente tem que sempre, eu falo, a gente tem que planejar e pensar em tudo, não só no trabalho, na nossa vida, ou seja, a gente tem que pensar numa lista de compras que seja saudável e que Isso. atenda todos os membros da nossa família. E já pensar também como deixar tudo mais ou menos organizado para facilitar o dia a dia, para que você não perca tanto tempo fazendo as refeições, mas ao mesmo tempo que você consiga fazer uma alimentação equilibrada, saudável, que aí vai alcançar aquilo que a gente quer. Que a gente se sinta bem, em primeiro lugar, que a alimentação não caia mal quando você não come bem. Eu sinto muito isso, eu olho rapidinho, eu tenho logo a reação. Então, eu faço questão sempre de comer bem, de comer em casa, comida de casa. E para a gente poder ter a energia que a gente precisa, para a gente fazer todas as atividades que a gente faz o dia todo. Então, a alimentação eu falo que é um dos pilares para a gente poder ter uma vida, independente do que você faça, tem uma vida boa e você se sinta bem e você produz aquilo que você tem que produzir. Porque sem uma alimentação adequada, você não consegue isso. Exatamente. Ficar comendo fast food por aí não faz ninguém ficar animado e com energia. Não, não, pelo contrário. Por quê? Porque, na verdade, né, o que muita gente às vezes não sabe é que esses alimentos, eles acabam roubando a energia do nosso corpo. Por quê? Porque são alimentos cheios de oxidantes, é cheio de gordura, muitos desses alimentos têm a gordura trans, que a longo prazo traz um monte de malefícios para a nossa saúde. A gente tem excesso de gordura saturada nesses alimentos, excesso de sódio, excesso de conservantes e corantes, que são antinutrientes. Então, esses antinutrientes, Márcia, na verdade, quando eles entram no nosso organismo, eles demandam um trabalho maior do nosso corpo, porque o nosso corpo precisa ficar livre disso. Então, rouba a nossa energia, né? Exatamente. Eles roubam a nossa energia, porque o organismo precisa fazer todo o processo de limpeza para retirar tudo isso. Então, uma vez ou outra, a gente acabar comendo uma coisa assim, ok, a gente faz parte de um mundo, né, globalizado, onde a gente tem a influência dessa dieta cheia dessas coisas, ok, mas isso no dia a dia, isso é muito prejudicial para o nosso corpo, porque o tempo todo ele está naquele processo de limpeza, de retirada, de retirada. Então, o que eu consumo está sendo usado para limpar isso. E se eu não estou consumindo os nutrientes que o meu corpo precisa, eu vou gerando carências, deficiências nutricionais que vão roubando a minha energia no dia a dia. Então, o primeiro sinal que a gente acaba vendo, tá, nós mulheres, né, a gente vê a unha fraca, o cabelo quebradiço, o cabelo caindo demais, a pele muito ressecada, sem vício, sem brilho. Por quê? Porque os nutrientes estão faltando no meu corpo. Eu não tenho nutriente adequado para suprir a minha necessidade diária e para limpar o meu organismo de tudo aquilo de ruim que eu estou colocando lá dentro, né? Porque é muito importante a gente lembrar também que não é só o alimento, né? A gente vive num mundo onde existe muita poluição, existe todo o estresse ambiental, excesso de trabalho, às vezes nós não dormimos a quantidade que a gente precisa. Então, são diversos fatores, sol às vezes em excesso, né? Tudo isso são fatores que provocam o envelhecimento celular. Quando a gente fala em envelhecimento celular, não é só o envelhecimento da pele que está aqui aparente, mas o envelhecimento de todo o nosso corpo. E aí, então, para essa mulher empreendedora e que precisa ter energia, é muito importante ela investir nos alimentos antioxidantes, tá? Que o alimento antioxidante é justamente aquele alimento que fornece os nutrientes adequados para promover essa limpeza, fazer essa limpeza, essa faxina lá do nosso corpo, tirar os nutrientes, aquilo que é o antinutricional, tirar os fatores que estão levando ao estresse oxidativo das minhas células. E aí, que alimentos são esses, né? Isso eu acho que é muito importante. Que alimentos são esses? Eu ia perguntar isso, onde é que a gente encontra antioxidantes de forma natural? Então, nos alimentos mais simples, isso é que é o mais importante, tá? São os alimentos mais simples e mais baratos, porque muitas vezes a gente acaba indo lá na farmácia, nos cremes enriquecidos com propriedades antioxidantes, com as vitaminas e um monte de outras coisas, que são caríssimos, quando na verdade o que a gente precisa é comer, tá? Então, alimentos que têm um poder antioxidante muito grande, frutas ricas em vitamina C,
Então, olha, laranja, mexerica, limão, abacaxi, frutas cítricas em geral, elas são muito ricas em vitamina C. E a vitamina C é um antioxidante muito poderoso, tá? Que ajuda o nosso corpo nesse processo de limpeza. Frutas também vermelhas, vermelho escuro. Aqui no Brasil a gente acaba tendo, acho que o melhor antioxidante nessa cor que a gente tem é o açaí. O pessoal lá do norte, nordeste que está vendo a gente, né? São os felizardos que tem, são os felizardos que têm o açaí em abundância. Então é uma fruta que tem um poder antioxidante muito grande, muito importante. Nos países aí já mais frios da Europa, você tem o morango, o mirtilo, você tem a amora, que são essas frutas vermelhas, tem mais comuns de temperaturas mais frias e que aqui no Brasil a gente já tem mais eu adoro essas frutas. Eu sempre compro, sempre tenho aqui em casa alguma delas. Eu sempre, quando vou fazer compras, compro essas. Compro cereja, framboesa, morango. Eu acho muito bom, realmente. Exatamente. Agora, outra coisa que eu estava lembrando também, que é importante, é que eu estava olhando aqui para o lado, aqui, ó, que as pessoas esquecem. Água. Exatamente, né? A água, numa pessoa saudável, né? Uma pessoa saudável que a gente fala que tem o peso adequado, 70% do nosso corpo é água. Por que eu falo isso? Uma pessoa saudável, porque a gordura, o tecido adiposo, é um tecido que não tem gordura. Então, se você tem muita gordura no seu corpo, essa proporção muda. Mas uma pessoa que tem o peso adequado, 70% do nosso peso é água. Os nossos órgãos, o nosso tecido muscular é um tecido que tem muita água. Então, para que tudo funcione muito bem também, é importante a gente consumir a quantidade adequada de água. Em países quentes, aqui como o Brasil, a nossa ingestão de água ela tem que ser maior, porque a gente tem o tempo muito quente que faz com que a gente transpire muito. Pessoas que também fazem muito exercício físico, né, na academia, o ar livre, também transpiram muito e precisam aumentar a ingestão de água. E aí também, Márcia, o risco dos países mais frios é que quando chega o inverno, a gente não sente sede e aí acha que não precisa tomar água. A água ela é necessária do mesmo jeito. Então, ficar atento a isso. Por isso que eu adotei essas garrafas, que aí eu vejo, controlo quantas vezes eu encho ao longo do dia. Então, eu sei exatamente quanto eu bebo. Exatamente, tá? Porque se a gente for esperar... Eu até nem me preocupo tanto, porque eu bebo muita água mesmo. Mas é pela facilidade, eu acho, de você estar ali com a garrafinha do lado. Mas assim, eu consigo controlar o quanto de água eu bebo. Então, eu vejo ao longo do dia quantas vezes eu encho, então eu sei o quanto de água eu ingeri. Exatamente, isso é muito importante, é uma dica bem importante, mas assim, ficar muito atenta mesmo, beber, tem que beber, tá? Não espere você sentir sede, a hora que a gente sente sede, significa que o nosso corpo já está em processo de desidratação. A gente precisa beber água o tempo todo ao longo do dia antes de sentir a sede. Se não sente sede, tem que beber água mesmo assim. E aí as mulheres, que eu acho que é um problema muito feminino, né? É difícil eu, pelo menos no consultório, avaliar um homem que tenha problemas intestinais, problema de prisão de ventre. A prisão de ventre, o intestino não funcionar com regularidade, é muitas vezes por conta da hidratação que é insuficiente. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento. O meu intestino não está funcionando de maneira adequada. Como é que está a minha ingestão de água? A primeira coisa a ser avaliada é essa. Não, eu estou bebendo muita água, tá ok. Aí é a fibra, né? Se eu estou consumindo fibra suficiente para conseguir evacuar normalmente. E esse processo, né, de funcionamento do intestino é importante para promover essa limpeza que a gente precisa. Um organismo limpo, desintoxicado, livre desses antinutrientes, ele vai funcionar muito melhor. Então, a mulher vai ter muito mais foco, a mulher vai conseguir desempenhar as suas atividades do dia a dia muito melhor se ela não tiver nenhum desconforto. Porque se o intestino não estiver funcionando direito, ela vai ter desconforto abdominal, gases, dores. Por isso que eu falo que exatamente nós sermos pessoas produtivas requer atenção em muitas áreas.
E uma Sim, delas é toda essa área nossa nutricional. É o que a gente come, é o que a gente bebe, o quanto a gente bebe, né? E tudo isso interfere diretamente. Por isso que eu falei que nessa semana tinha que ter você aqui conversando com a gente, porque é fundamental, porque as pessoas têm que ter esse alerta. Porque a gente tem que ajudar as pessoas. As pessoas sabem que é importante, mas às vezes esquece, a gente precisa alertar e mostrar, olha, você está cuidando da sua alimentação? Você está sim, bebendo água suficiente? Você está prestando atenção? O que você ingere? A gente tem que estar aqui alertando, porque é importante. Eu falo muitas vezes, a gente sabe. Poxa, mas eu sabia disso, por que eu não fazia, né? A gente esquece. É importante a gente estar o tempo todo ajudando as pessoas que estão aqui com a gente, que trabalham com a gente, que nos seguem, que nos escutam, a lembrar isso. Prestem atenção. Essa live de hoje é muito, muito importante, porque se a gente não está bem, se sentindo bem, por diversos motivos relativos principalmente à alimentação e à gestão de água, a gente tem que prestar atenção e ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa adequar, porque a gente pode estar fazendo alguma coisa errada, exatamente às vezes porque quer fazer correndo, quer agilidade, pega uma coisa congelada, enlatada, pronta, semi-pronta, e aquilo não está te fazendo bem por algum motivo. Então, aqui a sim. Adriana deu diversas dicas de como a gente fazer isso de uma forma melhor, mais fácil. E agora uma pergunta que enquanto eu falava, que a gente. O lanche da tarde, devemos ou não devemos fazer para a gente continuar nessa linha de se alimentar bem? Faz bem lanchar? Não faz? Porque tem gente que diz que tem que comer de 3 em 3 horas, tem gente que diz que não precisa, abaixo das refeições principais. Então, existem várias linhas que seguem por aí, a gente fica um pouco perdido, né? O que a gente deve fazer, assim, nutricionalmente falando? Olha, Vale a pena o lanche? Não vale? E se vale, o que seria bom? eu acho que vale muito. Por quê? Né? Porque a gente tem que pensar nos diversos alimentos que a gente precisa consumir ao longo do dia. Tá? Então você tem muita coisa que dificilmente a gente consegue agregar, por exemplo, ao nosso almoço. Né? É importante a gente pensar o seguinte: eu não posso comer, porque tem uma linha, né, de pessoas que falam, como 2 vezes ao dia, mas eu como bastante e pronto, fico alimentado. Só que quando a gente come bastante, a gente está dilatando o nosso estômago. E isso pode não ser saudável ao longo dos anos. O estômago cada vez maior, vai pedindo cada vez mais alimento, e isso lá na frente, na hora que a gente começa o processo de envelhecimento, isso pode custar caro, porque a gente vai gastar menos energia, vai precisar comer menos, mas o estômago está acostumado a um volume maior. E, por exemplo, frutas, né? Você pode até agregar uma fruta à sua sobremesa, mas dependendo da quantidade de coisa que você já comeu na refeição, talvez você não consiga comer mais essa fruta, né? Castanhas, por exemplo, é um alimento maravilhoso, cheio de nutrientes, de vitaminas e de minerais que são importantíssimas para o nosso corpo. E aí, muita gente, às vezes, eu indico, às vezes, a pessoa agregar a salada dela, mas às vezes é meio complicado. Então, você agregar um lanche da tarde, por exemplo, uma fruta, uma porção de castanhas, ou então uma fonte de proteína, por exemplo, um iogurte natural desnatado, né? Isso é muito saudável, porque a gente precisa conseguir consumir um número determinado de alimentos ao dia. Então, por exemplo, frutas, verduras e legumes, a indicação é que você consiga comer desses alimentos pelo menos 5 porções diárias. Então, se a gente não fracionar essa alimentação, a gente não consegue contemplar todas elas. Tem outra coisa importante também, é o seguinte, que existe interação entre um nutriente e outro. O nosso corpo, ele não consegue absorver tudo de uma vez. Então, se eu quero comer tudo ao mesmo tempo agora, né, fazer uma refeição que seja completamente completa, eu não vou conseguir absorver aquilo tudo. O nosso organismo tem sítios absortivos que são iguais para diferentes nutrientes. Então, eu vou absorver uma coisa ou outra. Um nutriente, por exemplo, bem fácil da gente exemplificar, é o ferro e o cálcio. Eles competem pelo mesmo sítio absortivo. Eu vou absorver um ou outro. Então, se eu colocar esses 2 nutrientes juntos na mesma refeição, eu não vou ter a absorção adequada. Então, é melhor você consumir o ferro, que é um alimento que está presente nas proteínas de origem animal, principalmente, né?
em carnes, em vegetais verdes escuros, folhosos, como couve, espinafre, e deixar o cálcio, que também está presente em alguns vegetais folhosos verdes escuros, mas em menor quantidade, e também em leite, e deixar para consumi-los separado. Então, fazer o almoço e o lanche da tarde é importante para você conseguir fracionar a sua alimentação e conseguir absorver os nutrientes da maneira com que o nosso corpo precise, tá? Então, isso é muito importante. Exatamente. E olha, a Jo está até falando aqui que no Larga o seu e-book, Adriana, você podia até falar aqui, se as pessoas estiverem assistindo aqui a gente, assistirem depois aqui, se quiser entrar em contato com você, pedir seu e-book, como é que faz isso? Aproveita o momento aqui, porque isso é importante mesmo, que aí você explica essas combinações, como você combinar melhor as suas refeições. Se a pessoa quiser melhorar a sua alimentação, quiser adquirir o seu e-book, ela consegue a qualquer momento ou só em alguns momentos que você vende ele? Não. A pessoa pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, tá? Então, é @nutricionista Adriana Caiafa. E é só mandar uma mensagem para mim, lá no link da bio, tem lá um linkzinho em azul, que tá desafio em 7. É só a pessoa entrar em contato lá comigo, vai cair direto no meu WhatsApp, e aí eu explico direitinho como é que é esse e-book, tá? É um e-book muito bacana, onde eu mostro para a mulher, para as pessoas em geral, né? A gente está falando da mulher por conta do Dia Internacional da Mulher. Do Dia Internacional da Mulher, mas isso vale para todo mundo, né? Para todo mundo, vale para todo mundo. Então, é um e-book que eu criei justamente para mostrar como a gente trazer esse dia a dia mais fácil, né, para a nossa alimentação, aproveitar esse final de semana para deixar as coisas já semi-preparadas, como congelar esses alimentos, para você sempre ter em casa uma refeição pronta, tá? E de maneira que essa refeição seja equilibrada e adequada para a nossa necessidade. Então é um e-book bem bacana, é só entrar em contato comigo que eu dou todas as informações, tá? Também faço atendimento online, então o pessoal aí de Portugal... Exatamente, eu ia falar isso, que agora, né, que pode fazer, né, desde o ano passado, atendimentos online, você está fazendo, as pessoas quiserem também se interessarem, porque eu acho muito interessante, ainda mais quando a pessoa precisa de ajuda, por algum motivo, um motivo ou outro, independente do que precise, consegue fazer a consulta online com você, né? Sim, consegue, tá? Desde o ano passado, como você falou, por conta da pandemia, dessa coisa da gente trabalhar em casa, o nosso conselho permitiu as consultas online e aí, através de uma conversa via aplicativos de telefone, que a gente consegue ver o paciente também, conversar com ele, consegue saber como é que é a rotina dele, o dia a dia e a necessidade, eu consigo montar uma dieta específica para o paciente. Então, faço atendimento online, quem tiver interesse também é só entrar em contato comigo. Porque, como eu falei, essas orientações que eu estou trazendo aqui, elas são gerais, elas servem para todos nós, tá? Isso serve para você começar a usar imediatamente. São prescrições de alimentação saudáveis para a população mundial. Mas existem pessoas que precisam de coisas específicas, né? Ou por conta já da obesidade, precisam emagrecer, ou por conta de alergias, intolerâncias ou outros problemas de saúde. Então a gente precisa fazer uma alimentação específica. Que não está sabendo combinar exatamente bem, por algum motivo não tá bem, inchaços, problemas intestinais e por algum motivo a comida não cai bem, eu acho que é importante você fazer um atendimento assim para ver exatamente o que a gente está fazendo, né, de errado para acertar essa alimentação. Como eu digo, para mim é fundamental a alimentação. Eu percebo logo, quando eu vejo que eu estou assim, meio desanimada, assim, preste atenção, gente, o que eu estou comendo de errado? Aí eu vejo logo que eu comecei minhas besteirinhas aqui e ali, aí eu tenho que cortar, aí eu vejo que eu volto à minha atividade normal. Para mim, eu falo que é assim, é o espelho perfeito. Eu logo me sinto algum sintoma eu tenho quando eu não tô... O meu corpo logo me avisa que se eu não tô me alimentando bem. É impressionante isso.
Olha, tá vendo? Bacana, é verdade mesmo, né? A gente começa a sentir aquela falta de energia diária, às vezes uma preguiça, um desânimo, uma coisa que você pensa, a gente vai levando achando que aquilo tá normal, e aí quando a gente acaba investigando um pouco mais a fundo, descobre que são as carências nutricionais, né? Você faz um exame de sangue, você descobre que estão faltando lá diversos minerais, diversas vitaminas, e que estão faltando no nosso corpo justamente porque a gente não vem consumindo diariamente uma alimentação adequada, saudável, equilibrada, que a gente acabou abrindo mão disso por uma alimentação mais simples e fácil no nosso dia a dia. Então, isso é bem E complicado. às vezes é aquela vontade de comer uma coisa, um olho grande de comer uma besteira, comer uma coisa. Aí só que você come uma besteira aqui, outra ali, uma amanhã, outra depois da manhã, aí pode sair uma besteirinha da semana, mas não pode ser direto, que senão dá, eu falando sério, assim, dá um realmente. Eu sinto muito. É impressionante, é incrível. É E equilíbrio, né? Tem que ter exato. equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que pensar, talvez um prazer aqui, agora, é importante para mim, ok, mas quantos prazeres alimentares eu preciso ao longo do meu dia ou ao longo da semana para suprir, às vezes, uma coisa que é uma carência em outra área. E aí esse prazer momentâneo, esse prazer aqui instantâneo que eu tenho agora, ele acaba me gerando um outro problema. Eu falo sempre isso para os pacientes, olha, a gente não vai resolver o problema com comida, a gente vai criar outro. Porque você come na hora, você sente aquele prazer ali na hora, mas dali 5 minutos já bate o arrependimento, porque você sabe que aquilo não vai te fazer bem. E aí, ao longo do tempo, você fica insatisfeita com o seu corpo, você fica insatisfeito com a sua saúde, porque você já começa a colher o resultado disso, né? Vendo as alterações nos seus exames laboratoriais, vendo esse colesterol elevado, a glicemia descontrolada. E isso tudo, como eu já falei aqui no início, é motivo de grande preocupação, porque isso pode resultar em muitos problemas para a nossa saúde. Exatamente. E lembrando também que as pessoas às vezes falam, que eu engordei de um dia para o outro. Não é, gente. A gente tem que estar atento sempre, porque nada é de um dia para o outro. Você não engorda 10 quilos de um dia para o outro, ou quantos quilos forem. A gente, é no dia a dia. Então, a gente tem que estar o tempo todo ali realmente atento aos sinais que o nosso corpo demonstra para ver, para a gente poder fazer a adequação ou a modificação a tempo, antes que dê muito mais trabalho ali mais na frente. Não só mais trabalho, não por termos estéticos, mas trabalho porque a gente perde energia, se sente mal por algum motivo. Então, a gente tem que estar atento, é o que eu falo, aos sinais do nosso corpo, para a gente ali na frente Exatamente. se arrepender. Exatamente, e o que eu vejo é que agora, durante a pandemia, que infelizmente ela acabou se arrastando por um período muito maior do que aquele que a gente imaginava, né? Ela acabou gerando um problema muito grande, dessa parte mesmo alimentar das pessoas, porque por conta do dia a dia, que acabava sendo muito corrido, e pelo menos aqui no Brasil, o que a gente via, né, Márcia? Grande parte da população no Brasil trabalha fora, acaba comendo, almoçando fora também, né? E aqui no Brasil a gente tem os restaurantes que são os self-service, que são muito comuns, onde você tem opções saudáveis, sim, porque você tem uma variedade normalmente de salada muito grande nesse tipo de restaurante, e você também tem as opções que não são saudáveis, excesso de fritura, alimentos com muitos condimentos, alimentos muito temperados, muita fritura, que as pessoas normalmente gostam. Mas você tem opção, né? Você tem uma variedade grande, as pessoas estavam muito acostumadas a se alimentar nesse tipo de restaurante. Então, até que, de certa forma, levavam uma alimentação mais saudável. E aí, quando elas tiveram que vir para dentro das suas casas, né, e tiveram que elas próprias cuidarem da sua alimentação, fazerem da sua alimentação, muitas pessoas ficaram perdidas. E aí, elas acabaram buscando aquilo que é o mais fácil, indo no mercado para comprar o congelado, aquele que é só você colocar lá no micro-ondas, em 5 minutinhos está pronto. Você buscar... Você vê que nesse caso, que já completou um ano, né, da pandemia, você vê a quantidade que a gente vê de reportagens e tudo,
como as pessoas aumentaram o peso ficando em casa. Tem Exatamente, até por uma isso. charge que eu vi no outro dia, que quando acabou a pandemia, o casalzinho, o desenhozinho do casal, quando acabou a pandemia, não conseguia sair de casa porque estava maior do que a porta. Então, Exatamente. esse é um problema grande, porque as pessoas ficaram em casa e acabam comendo sem ter vontade, comendo mais, não só coisa errada, mas come mais e não faz exercício para gastar. Então, Exatamente, porque a gente ficou preso em casa. Antes, mesmo sem muito tempo, né, de fazer exercício físico fora, mas o simples ir e vir também demanda energia, um gasto de energia, né? O simples fato de você sair da sua casa, o deslocamento até o seu local de trabalho, sair para almoçar, voltar, buscar as crianças na escola, voltar para aqui, para ali, e fazer todas as atividades diárias, fazem com que a gente gaste energia, né? Tudo isso ao longo do dia somado significa um gasto energético. E quando a gente fica em casa, sentado, mais na frente de um computador ali, e as distâncias percorridas são da sala para o quarto, da sala para a cozinha, o nosso gasto energético é muito menor. E aí, então, as pessoas que achavam que isso ia durar 2 meses, um mês, dois, e que aí tudo bem, elas estão vendo que não, que a coisa está se arrastando, que se a gente não passar a cuidar da nossa alimentação agora. Então, olha, orientação que eu dou para você que está assistindo a gente, passe a cuidar da sua alimentação agora. Agora é o momento. Comece a cuidar, a se alimentar melhor, organize a sua vida nesse momento, aproveite o marido e os filhos, todo mundo na cozinha juntos, no supermercado, delegue o mercado, né, já que não pode ir muita gente para o mercado, delegue o mercado para o marido ou para algum filho que você já tem adulto, vá todo mundo para a cozinha para preparar essa refeição, porque isso é importante para a sua saúde e para a saúde da sua família inteira. Esse é o momento. Isso é muito importante. exatamente. Olha, eu acho que para quem entrou agora no final aqui da live, aconselho a assistir depois, desde o início, porque a Adriana deu informações assim essenciais e realmente muito ricas para a gente poder se alimentar melhor, de uma maneira mais prática, mais fácil, no nosso dia a dia. Deu várias dicas para a gente aqui de como a gente fazer isso. E eu quero aproveitar aqui e falar, gente, se você tem dúvida, entre em contato com a Adriana. Eu vou deixar, eu sempre coloco, quando eu salvo a live, eu sempre coloco o perfil, o seu perfil vai estar escrito aqui embaixo na live salva. Então, entre em contato com ela. Fala com ela, tem o e-book dela aqui, tem várias dicas com relação a isso. Ela faz consultas online, não perca essa oportunidade. Como ela falou, a melhor hora da gente começar a se cuidar é agora, que a gente tenha consciência, toma consciência que a gente precisa. O melhor momento é agora. Eu queria aproveitar aqui e agradecer demais a presença da Adriana, que olha, passou aqui o tempo assim que a gente nem sente. Muito obrigada por você estar aqui, você disponibilizar seu tempo, a gente estar aqui ajudando as pessoas, os nossos amigos, nossos seguidores, a estarem tendo uma vida mais saudável e comendo muito melhor. Adriana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Adorei fazer parte aí desse seu projeto. Muito sucesso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E amanhã temos mais live. Até sexta-feira, todos os dias. E já deixo aqui o convite para a Adriana participar também do nosso encontro no Zoom na semana que vem, na segunda-feira. A gente vai fazer um encontro aqui eu com o meu querido mentor Fábio, que é por acaso, olha, eu falei nele, ele acabou de entrar aqui na live. A gente vai fazer um encontro exatamente para ajudar, é voltado para as mulheres, mas quem quiser participar, está convidado, é muito bem-vindo, ajudar as pessoas com dicas e orientações de como realizar mais, que é o nosso intuito dessa semana toda com essas lives aqui. Quem entrou agora, volta aqui depois para assistir essas dicas e orientações da nossa nutricionista maravilhosa. Muito obrigada e até amanhã, para a próxima live. E a Adriana está convidada para assistir lá, tá junto com a gente, dando também as suas orientações e suas dicas na segunda-feira. Tá bom, será um prazer, um prazer. Beijo para vocês. Muito obrigada. Beijo para todos, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.